Vamos ver então aí o Spring Data JPA. Vamos falar um pouco sobre o padrão de projeto repository. O Martin Fowler, ele diz o seguinte sobre esse padrão de projeto. Ele serve de mediador entre a camada de domínio, ou seja, a camada de domínio seria a sua lógica de negócios na sua aplicação, e a camada de mapeamento de dados, usando uma interface parecida com uma coleção para acessar os objetos do domínio. É como se fosse entre a sua lógica de negócios e a camada que faz a persistência dos dados, vamos pensar assim. Mas é diferente do DAO, a gente vai ver daqui a pouco o que é a diferença entre um repositório e um DAO. Lá na documentação do MSTN, eles falam que esse padrão de projeto ele é usado para separar a lógica que obtém os dados e a mapeia o modelo de entidades da lógica de negócios, que atua no modelo. Então, novamente, essa ideia que é como se fosse uma camada no meio das coisas. É entre pegar os dados e colocar nas entidades e entre a sua lógica de negócios. Ele fica no meio do caminho aí. A lógica de negócios ela deve ser agnóstica com relação ao tipo dos dados que compõem a camada de dados. Por exemplo, a camada de dados pode ser um banco de dados, pode ser um web service ou então pode ser um arquivo JSON. DAO e repository. O objetivo é o mesmo, é servir de abstração para você persistir os seus dados. Ou seja, é para facilitar a sua vida na hora de você persistir informação da sua aplicação. Existe apenas uma diferença no seu modo de uso. Um repositório ele está vinculado à regra de negócio da aplicação e ele está associado ao agregado dos seus objetos de negócio, retornando objetos de domínio que representam esses dados. O DAO, ou Data Access Object, a princípio ele tem o seu escopo limitado na captura e persistência dos dados de um objeto, no caso ele chama de DTO, que seria um Data Transfer Object, é um objeto para transferir dados, e representa um registro da base de dados. Consequentemente, ele transmite apenas o mundo físico relacional da base de dados e não representa o mini-mundo real do negócio da sua aplicação. Vamos pegar um exemplo que eu acho que faz mais sentido para vocês entenderem a diferença. Vamos pensar, eu tenho lá o DAO, eu tenho a avaliação e eu tenho o usuário. Então, a avaliação e o usuário vão ser tabelas no seu banco e suas funções elas retornam objetos que representam os registros do banco de dados. Então, se você tem a tabela avaliação e a tabela usuário, o que você vai fazer normalmente? Você vai ter um DAO para avaliação e você vai ter um DAO para usuário. E dentro desse DAO, a gente põe a parte específica da avaliação. Então, vai existir um método, por exemplo, que pega todas as avaliações, vai ter um método que pega as avaliações que estão em aguardo, alguma coisa do tipo. Já o usuário tem um método que pega os alunos que estão sendo avaliados, um outro método que pega os gerentes que estão sendo avaliados. Então, há uma separação dentro do DAO, mas de acordo com essa entidade, com a avaliação, com o usuário, com coisa do tipo. Isso é o que a gente viu quando a gente trabalhou com DAO. Já no repository, a avaliação é uma regra de negócio. O seu sistema, vamos pensar assim, ele foi feito para fazer avaliações ou controlar avaliações. Então, ele vai englobar tudo sobre essa regra, retornando objetos de domínio do negócio. Então, a gente muda um pouco o foco. No DAO, a gente pensa na entidade. E aí separa tudo dessa entidade, tudo dessa entidade. No repository, a gente pensa na regra de negócio. O que eu estou fazendo? Não, eu vou controlar avaliações. Então, eu vou ter um repositório para avaliação. E o que eu ponho dentro desse repositório? Todos os métodos que vão fazer a parte de persistência com o banco, mas relacionados com a regra de negócio. Então, se você trabalha com avaliação, todos esses métodos aqui são importantes para a sua regra de negócio de avaliação. Então, você vai colocar todos eles dentro do mesmo repositório. A ideia é essa. Vocês vão ver que na hora de implementar, acaba que não fica sendo tão diferente assim. A gente acaba fazendo do mesmo jeito que a gente faz o DAO, só que usando um repositório. Mas foi criado, pelo menos assim na época, foi pensado para trabalhar como se fosse para a regra de negócio. Outra coisa que a gente precisa ver aí é a ideia de serviço, service. Se você pegar lá o Eric Evans, naquele livro dele de Domain Driven Design,
Ele fala o seguinte: quando um processo ou transformação significativo no domínio não é uma responsabilidade natural de uma entidade, ou então de um objeto valor, a gente adiciona uma operação ao modelo como uma interface separada, declarada como um serviço. O serviço não guarda estado, tá? Ele é stateless. A ideia aqui é a seguinte: se você tem alguma operação, uma transformação que você vai ter no seu sistema, alguma coisa tem que acontecer. Aí você pensa, onde é que eu vou pôr esse código? Aí você olha, mas essa ideia, esse serviço que eu tenho que fazer aqui não cabe em nenhum objeto que eu tenho no meu sistema. Não faz sentido eu colocar ele numa classe, sei lá, do contato, por exemplo. O que eu faço nesses casos? Aí ele fala, então você vai criar uma interface separada, ou seja, que não está relacionada ao seu modelo, e declara ela como sendo um serviço. Em alguém que faz alguma coisa no seu sistema, só que não faz sentido colocar isso dentro de uma entidade que já exista no seu sistema. O serviço ele não guarda estado, ele faz as coisas. Então não tem uma informação lá salva, é diferente de uma entidade. Tem lá dados guardados dentro dela. O serviço também pode indicar que uma classe é uma Business Service Facade. Isso lá no sentido de padrões dado pelo core do J2EE, ou então algo similar. A ideia aqui importante é a seguinte: o serviço ele guarda regras de negócio. As regras de negócio a gente põe dentro do serviço, a gente não deixa nas nossas classes de entidade, por exemplo. E aí, quando você precisa do serviço, o que você faz? A gente usa esse serviço dentro do controlador. Quando o nosso controlador ele precisa aplicar uma regra de negócio, eu não vou deixar a regra de negócio no controlador. Eu vou deixar a regra de negócio dentro de um serviço. E aí eu uso esse serviço aqui dentro do controlador para fazer alguma coisa acontecer no meu sistema. Exemplo, eu tenho lá um cadastro de cidade. Então esse é um serviço, cadastro cidade service. Ele é uma classe normal. No Spring a gente anota essa classe com @service. Por quê? Uma vez que ele é um serviço, o Spring vai conseguir encontrar esse componente, vai conseguir fazer o auto-wiring para você automaticamente. Dentro aqui dessa classe, do serviço, eu posso precisar do repositório. Normalmente você vai precisar do repositório. Então aqui, ó, nesse serviço, eu vou precisar do repositório. Então eu tenho lá um cidade repository aqui. Porque eu vou precisar fazer acesso a banco de alguma forma dentro desse serviço. E aí tem um método, como se fosse uma regra de negócio minha. Olha, eu preciso salvar uma cidade. Então o serviço faz o quê? Ele recebe uma cidade e salva essa cidade no banco de dados. De maneira. Primeiro eu vou lá e testo. Eu tento buscar essa cidade no banco de dados, porque de repente já tem ela. Tá? Então, se já existir essa cidade lá dentro, aqui nesse exemplo eu estou gerando uma exceção para avisar o usuário que está dando problema. Já existe isso aqui. Se não, eu vou lá no repositório e peço para o repositório salvar essa cidade no banco de dados. É um serviço para salvar uma cidade que ficou separada dentro dessa classe aqui. Está anotado como transacional. Transactional aqui, isso aqui é do Spring também. Por quê? Na hora de salvar esse dado no banco, lembra que toda vez que a gente faz uma mudança no banco tem que existir uma transação acontecendo? Eu tinha que começar uma transação para poder fazer alguma mudança no banco e depois terminar a transação. Quando eu coloco essa anotação nesse método salvar, o próprio Spring vai se virar, começar uma transação para mim quando esse método começar, e quando o método terminar, ele finaliza a transação para mim. Então eu não preciso fazer isso mais via código, só colocar essa anotação no método aqui já vai funcionar isso. Serviço, onde a gente coloca a regra de negócio. Normalmente a gente precisa do repositório porque a regra de negócio geralmente envolve manipulação do banco de dados. Cuidado na hora de fazer esse import, porque esse transactional existe em mais de um lugar, só que aqui no caso o transactional que a gente quer é o do Spring. Outra coisa que a gente precisa ver aí antes de começar a fazer funcionar essas coisas todas é essa ideia do optional. Foi criada lá no Java 8. Qual que é a ideia do optional? Ele é um objeto container que pode ou não conter um valor diferente de null. A ideia aqui é o pessoal está cansado de tentar fazer as coisas em Java e dar de cara com um null pointer exception. Ao invés de correr atrás do problema e parar de fazer besteira, eles começaram a inventar coisas para facilitar um pouco e diminuir esse problema.
O optional é essa ideia. Você, dentro de um optional, ou você tem um objeto, ou ele está nulo, certo? Ele vai ficar guardando isso para você. E aí, com esse objeto optional, se existir um valor dentro dele, ele tem um método chamado isPresent que retorna true, se tiver um objeto guardado lá dentro. Se tiver nulo, ele não retorna verdadeiro. E ele tem um método get que pega o valor desse objeto para você. Então, o que eles fizeram? Normalmente, o que você faz no seu sistema? Você pega o objeto, aí você testa. Se ele for nulo, você faz alguma coisa. Se não for, você usa. Eles botaram isso dentro do optional. Tá? Então, ao invés de você ter que fazer um if, o objeto é nulo, você põe o optional com o valor lá dentro e aí pergunta se tem o valor lá dentro ou não. E se você precisar do valor, você chama o get para pegar o valor. Métodos adicionais que dependem da presença ou não do valor contido são fornecidos. Como, por exemplo, ele tem lá um or else. Esse or else ele retorna um valor padrão se o valor não existir. E if present, que executa um bloco de código se o valor existir. Não sei se tem um exemplo aqui, acho que não. Mas a gente vai usar esse optional daqui a pouco na hora de fazer os nossos programas aqui. Tem métodos do Spring que vão te retornar um optional. E aí sim, vamos começar a parte do Spring Data, que é o que a gente está querendo ver aqui. O Spring Data ele facilita a criação de repositórios, já definindo as operações mais comuns necessárias, bastando que se implemente as interfaces corretas. Lembra aquela ideia do dual genérico que a gente tinha naquele sistema da prática 2? É mais ou menos aquela ideia. Você já tem alguma coisa pronta dentro do Spring Data para criar para você automaticamente um repositório com aquelas operações comuns. Como é que a gente faz isso? A gente pega e cria uma interface. Aqui eu estou chamando de cidade repository. Tá? Essa interface, se ela tiver herança com extends aqui desse JPA repository, você automaticamente está criando um repositório do Spring Data, tá? Com um monte de coisa pronta aqui para você. Você tem que passar aqui nesse JPA repository qual é a entidade, qual é o objeto que você precisa, no caso aqui é a cidade, e qual é a chave dessa entidade. Aqui no caso eu botei long. Por exemplo, deve ser o código da cidade, alguma coisa assim. Então você cria uma interface com herança dessa outra interface aqui. Com isso, você já tem pronto no seu repositório método para salvar, buscar pelo ID, encontrar todos, descobrir quantos tem, apagar uma entidade, verificar se existe uma entidade pelo ID e mais um monte de coisa. Só de você criar uma interface com essa herança, não precisa ter nada dentro da interface, tá? É uma linha aqui, fechou a interface. Você já consegue salvar, encontrar, fazer um monte de coisa automaticamente para você. Por que eu falei do optional? Porque o optional é usado nessa interface. Quando você manda buscar uma entidade pelo ID, ao invés de devolver a entidade, ele devolve um optional. Por quê? Se encontrou, vai estar aqui dentro. Se não encontrou, você tem um null lá dentro. E aí você pode usar os métodos desse optional para ver se você pode usar a entidade ou não. Fizeram desse jeito, infelizmente a gente tem que seguir dessa forma. Além disso, o Spring Data ele provê meios automáticos de geração de métodos a partir do nome do método. Você não precisa escrever o corpo. Quando você declara um método dentro daquele repositório, dependendo do nome que você dá no método, o Spring cria ele para você. A gente, lógico, tem que seguir os esquemas de convenção de nomes do Spring, senão isso não funciona. Mas ele remove o prefixo que a gente coloca. Vocês vão ver que tem lá find by, read by, carry by, count by, get by, alguma coisa do tipo. Ele tira isso para você, faz o parse do restante, ele analisa a informação que você escreveu e gera o método para você. Exemplo. Então eu fui lá no meu sistema e eu criei essa interface, ó, pessoa repository. Ele tem herança de JPA repository da entidade pessoa com a chave long. Então só de ter declarado essa linha aberta a interface e fechado, se eu tivesse fechado ela aqui logo na frente, eu já teria isso aqui pronto dentro do repositório. Mas eu não posso fazer mais do que isso. Eu posso vir dentro desse repositório e colocar, olha, eu quero um método que
devolve para mim uma lista de pessoa. O nome do método eu vou chamar de find by e-mail and sobrenome. E aqui eu coloco como parâmetros para ele e-mail e sobrenome. Ponto e vírgula. Só de ter colocado isso aqui, o Spring ele vai olhar o nome desse método e vai ver, opa, é um find by. E ele vai gerar para você o método. Ele vai implementar essa consulta para você. Como é que ele faz isso? Olha, ele olha aqui dentro. Ó, o cara botou e-mail. Como ele sabe que é uma pessoa, provavelmente deve ser um método getEmail dessa pessoa. End, então ele sabe que é uma E, sobrenome. Aí ele pega o e-mail e o sobrenome e gera para você o método que faz essa consulta. Com esse repositório depois, você pode chamar find by e-mail e sobrenome, passa para ele um e-mail e um sobrenome, ele vai te devolver um list de pessoa. Então eu não preciso implementar esse método. Só de ter colocado com esse nome, ele gera o método para você. Nesse outro aqui, ó, eu vou find distinct pessoa by sobrenome or nome. Ele pega esse nome, ele faz o parse, ele analisa esse nome e gera o método para você. Aqui eu quero que ele busque as pessoas. É distinta porque eu não quero que repita o objeto pessoa, certo? Pelo sobrenome ou nome. Ele vai gerar lá um select, moçada, para você, fazendo a condição do nome ser igual a isso ou o sobrenome igual a isso. É só você declarar esse método aqui, você já pode usar ele no seu sistema. Nesse aqui eu quero que ele busque pelo sobrenome ignore case. Ou seja, ignore case não interessa se esse sobrenome tem maiúsculas ou minúsculas. Ele vai fazer para você. Aqui find by sobrenome and nome all ignore case. Aqui eu quero todos, certo? Sem levar em consideração maiúsculos e minúsculos, mas pelo nome e sobrenome. Aqui é um find by sobrenome, já fazendo um order by nome, em ordem alfabética e crescente, certo? Tá pronto. Você coloca isso aqui, passa para ele um sobrenome e ele já faz para você a implementação. Aqui é a mesma ideia, só que é um sobrenome, só que eu quero agora em ordem decrescente, em ordem alfabética, só que ao contrário. Só de declarar isso, ele gera isso aqui para você. Tem coisas que a gente põe no nome desses métodos para ele poder funcionar, não é festa também, tá? Você pode fazer end, e aí vai ter que ser uma coisa e a outra. Você pode usar or, pode usar o is ou o equals, os dois servem aqui, tá? Quando você coloca find by nome, ele já sabe que o nome tem que ser igual a isso. Find by nome is ficou horrível, né? Mas ele aceita. Find by nome equals também ele aceita. Between, para trabalhar com data, ele já tem também. Você põe lá find by data início between. E aí ele deve esperar, por exemplo, 2 valores. E ele já vai fazer um between para você dessa data de início. Você pode usar o less than para pegar valores menores. Então find by idade less than. O parâmetro provavelmente vai ser a idade que você quer que seja menor. Less than equal, greater than equal. Você pode usar after e before. Também aí provavelmente para manipulação de tempo ou data. No caso aqui é para data de início. Para saber se o valor é nulo, tem o isNull ou null. Então, por exemplo, find by idade, null ou isNull, os dois jeitos aqui funcionam, tá? Sem o parênteses, lógico. Is null e not null para garantir que não é nulo. O like é interessante para string. E aí find by nome like. E aí para string a gente pode usar o starting with. E aí, por exemplo, o nome começando com, sei lá, gross. E aí vai achar gross builder. Ou então terminando com, e aí você põe um final de string que você quer, todo nome que terminar com aquilo ele vai trazer para você. E o containing, que é interessante porque você pode botar um pedaço de um nome, e aí não importa se está no início, no meio ou no fim, ele vai encontrar para você. Então find by nome containing alguma coisa. O order by, tá lá que a gente usar, o desc ou ask é no finalzinho mesmo. O not, ou seja, eu quero find by sobrenome, not alguma coisa. Então ele vai trazer todos que não têm esse sobrenome. In, aqui você pode usar o in para fazer como se fosse uma coleção. Busca para mim pela idade, sendo que a idade está nessa coleção. E aí você pode ter, por exemplo, um array list com alguns inteiros aqui dentro. E aí se as idades estiverem dentro desse array list, ele vai trazer para você. Do mesmo jeito, not in. Se for verdadeiro ou falso,
Você pode usar o true e false no nome, find by ativo true. Então, se for verdadeiro esse ativo dentro da entidade que você está fazendo a busca, ele vai trazer. Ou então false. O ignore case, a gente já viu, né? Find by nome, ignore case. E o interessante esse exemplo aqui é find by nome containing ignore case. Ele vai trazer os nomes, as entidades, onde no nome tem alguma string. Não importa se é maiúsculo ou minúsculo e não importa onde estiver. Tá? Então, você quer buscar alguém por nome, geralmente é desse jeito aqui que você vai fazer. Você, às vezes, dependendo da sua consulta, você olha. Se você não precisa fazer join, nem fetch, nem nada do tipo para fazer a consulta, de repente você nem precisa fazer ela. É só você bolar ela pelo nome, usando essas informações que o Spring gera para você. Esses métodos eles também podem ter outros parâmetros para você controlar a paginação e ordenação. Então, você consegue ter lá um find by sobrenome e passar para ele esse objeto pageable. Mais para frente a gente vai ver como é que a gente pode usar esse cara. Mas por quê? De repente você tem 1 milhão de pessoas dentro do seu sistema. Você não quer trazer 1 milhão de pessoas. De repente você quer quebrar isso, que nem a gente faz em loja. Você traz tantos produtos, e aí o cara clica na próxima página e vê o restante dos produtos e coisa do tipo. Dá para fazer isso também aqui usando o Spring Data. Mesma coisa o sort. Eu quero trazer as pessoas pelo sobrenome, mas eu quero ordenado de alguma forma. Eu consigo criar um objeto aqui que explica para o Spring como é que eu quero que ele ordene as informações que ele está trazendo para mim, e ele já vai trazer seguindo essa ordenação. Nós podemos usar o top e o first para encontrar o primeiro ou os primeiros. Então, por exemplo, aqui, find first by order by sobrenome em ordem crescente alfabética aí no caso. Imagina que eu estou pegando as pessoas, né, pelo sobrenome e colocando em ordem alfabética. Beleza. Só que eu quero que ele faça um find do primeiro. Eu não quero mais de um, eu quero só o primeiro deles. Mas a ideia aqui eu quero mostrar que você pode usar o first para pegar o primeiro, pode usar o top para pegar o primeiro. Se você colocar first 10 na frente aqui, ele vai pegar os primeiros 10 dessa consulta. Top 3 vai pegar os primeiros 3 que vierem. Vai pegar os primeiros 10, aqui vai pegar os primeiros 10 também. Então dá para você usar o first e o top para escolher pegar o primeiro ou os primeiros da consulta. Esse processo permite ainda montar expressões, como, por exemplo, eu coloco esse método aqui dentro do repositório, ó, find by endereço, CEP, e aí eu passo o CEP na frente. Qual que é a ideia aqui? Eu estou fazendo uma consulta, mas eu estou usando o CEP que está dentro do endereço. Então, nesse caso, a classe pessoa ela vai ter um atributo endereço, vai ser da classe endereço, lógico, e vai ter um atributo CEP dentro do endereço. Então, aqui a minha consulta, eu vou trazer as pessoas, porque esse find by está dentro do repositório de pessoa, eu passo para ele um CEP e o próprio Spring Data vai gerar uma consulta para você e olha o CEP do endereço das pessoas para trazer essas pessoas como resposta. O problema desses métodos que ele gera, acho que eu nem falei isso, né? Mas ele vai seguir a convenção do JPA. Então aquele esquema de eager e lazy loading continua funcionando. Ele não gera para você já buscando e fazendo join e fazendo fetch, nada disso. Nesse caso aqui ele vai fazer, nesse exemplo aqui, porque para pegar e trazer as pessoas, ele vai ter que olhar o CEP do endereço da pessoa. Então aqui ele vai provavelmente já montar, não sei como é que esse endereço está guardado dentro dessa classe pessoa, não sei se é um endereço ou se é uma lista, mas ele já vai fazer uma consulta que olha os endereços dessa pessoa para pegar o CEP dele. Isso ele já vai fazer para você. Cuidado que não é porque ele gera a partir do nome que ele vai fazer exatamente o que você precisa. Tá? De repente você não vai poder usar desse jeito e vai ter que montar o seu próprio método. E a gente vai ver como é que a gente faz isso. Vamos ver queries. Se para gerar o método desejado o nome dele ficar confuso ou grande demais, ou ainda se tivermos uma consulta tão complexa que não é possível gerá-la automaticamente, então podemos colocá-la em um local específico. É o que eu acabei de falar para vocês. Às vezes, você quer fazer alguma coisa no banco, mas é tão diferente, é tão fora desse padrão que ele tem aqui,
Não dá para você usar esse padrão. Ou então, mesmo que ele consiga fazer, de repente ele não faz os joins que você precisa, alguma coisa do tipo. Nesses casos, você vai ter que colocar essa consulta que você quer num local diferente. Como é que a gente faz isso? Nós criamos uma interface com a assinatura dos métodos que a gente quer. Então, por exemplo, esse método filtrar, ele vai receber um objeto filtro e um pageable. Tá? Isso aqui eu estou criando porque não dá para fazer, por exemplo, essa consulta que eu estou bolando aqui usando os nomes padrão. Então eu crio uma interface, eu chamo essa interface de cidade carries, ou seja, são consultas relacionadas à cidade. Eu ponho a assinatura do método dentro dessa interface. Primeira etapa que eu tenho que fazer aqui. Aí eu pego essa interface e eu adiciono ela no repository. Então quando eu crio essa cidade repository aqui, com a herança de JPA repository, eu ponho lá vírgula, aquela interface, cidade carries. Ou seja, eu pego essa interface aqui e acrescento ela como herança nesse repositório. Como é uma interface, eu não preciso implementar esse método dele aqui, eu só tenho assinaturas dentro de interface. Alguém em algum local vai ter que implementar isso aqui para mim. E aí o que eu faço? Eu crio uma implementação dessa interface com o corpo dos métodos. O nome da classe, isso aqui é importante, ele deve ter o mesmo nome da interface seguido de impl. Isso aqui é um i, tá? impl na frente. Esse impl vem de implementation, tá? Implementação. E é o padrão que o Spring usa na hora de buscar implementações de métodos do repositório que nós fizemos. Se você quiser mudar esse esquema, até dá para fazer via configuração. Mas é sempre chato fazer a mudança, porque vai ser feito via código em algum lugar. É melhor não fazer isso. Se a minha interface chama cidade carries, na hora de implementar esse método filtrar aqui, onde é que eu vou fazer isso? Eu vou ter uma classe cidade carries, é o nome da interface, ó, igualzinho, idêntico aqui, ó, seguido de impl. E essa classe implementa cidade carries. Se você não colocar o nome desse jeito aqui, seguindo o nome da interface seguido de impl, o Spring não acha e aí vai dar erro. Tá? Eu já vi acontecer e demorei para encontrar o problema. E aí dentro dessa classe, o que você faz? Você implementa o filtrar. Então é aqui que você tem que fazer o código. Aqui você vai ter que fazer a consulta usando o JPA. O que eu fiz de exemplo aqui? Eu botei um logger. Não é obrigatório, só se você quiser usar ele aqui dentro. E como você precisa acessar o Entity Manager da sua aplicação, e agora o Entity Manager ele é gerenciado pelo Spring, eu preciso pedir para ele injetar para mim o Entity Manager dentro dessa classe, para eu poder usar esse Manager dentro do método filtrar. Eu preciso dele aqui dentro. Então, como é que eu faço para ele injetar para mim isso aqui? Eu ponho lá, ó, anotação persistence context, ou seja, busca no contexto de persistência da sua aplicação atual o Entity Manager e coloca aqui para mim. E aí você pode usar esse Manager dentro dos métodos dessa classe aqui. Então, sempre que você tiver uma consulta e não dá para ser feita usando o esquema padrão do Spring Data, você faz isso. Você cria uma interface, põe a assinatura dos métodos que você precisa aqui dentro, faz a herança dessa interface no repositório e aí implementa a classe com o mesmo nome da interface seguido de impl, usando o Entity Manager injetado para você aqui pelo Spring. E aí você monta a sua consulta dentro daquele método que você declarou. O Transactional, ele pode ser aplicado a todos os métodos da classe. Se você coloca @transactional antes da classe, todos os métodos dessa classe eles vão ser transacionais. Tá? Então é como se todos eles pudessem fazer mudanças no banco, porque vai existir uma transação acontecendo. Se você não quiser que todos os métodos tenham isso, você pode aplicar só nos métodos que vão fazer mudanças no banco. Aqui não foi muito feliz o filtrar, provavelmente não faz mudança no banco. Mas se você tivesse esse método e ele fosse fazer alguma alteração, você põe lá @transactional antes do método e aí esse método ele vai ter uma transação no início e finalizando no final. Como é que fica a estrutura de diretórios da nossa aplicação agora? E já está mais com a cara do que a gente vai encontrar por aí. Você está lá no Source Main Java, tem o seu pacote da sua aplicação, vai ter uma classe da sua aplicação.java, que é o ponto inicial do Spring Boot. Você vai ter lá o modelo,
um model, e aí você põe aqui dentro as suas entidades, cidade, contato, pessoa, coisas do tipo, produto, fica tudo aqui dentro do modelo. Você vai ter um diretório repository, e aí dentro do repository você põe os repositórios que você precisa. Então se você tem uma entidade cidade, provavelmente vai ter um cidade repository. E aí dentro ainda de repository, se você precisar, que nem eu falei, ter uma consulta, não dá para ser feita direto dentro do repositório para você, o que a gente costuma fazer? Cria lá um diretório, aqui está chamando de helper, podia ser qualquer nome aqui, tá, moçada? E aí dentro desse helper, você vai colocar o cidade carries e o cidade carries em PL, ou seja, a interface e a implementação dela. Está dentro de cidade por quê? Como você vai ter 1 zilhão de entidades, se você separar por tipo, fica mais fácil para você encontrar qual é a interface, qual é a implementação dessa entidade aqui. Mas não é obrigado ter isso aqui, não. Na verdade, não é obrigado a ter nada disso, podia ficar tudo junto. Mas é mais organizado dessa forma. Se você tiver que fazer um filtro, por exemplo, você pode botar dentro de filter, dentro do repository. A gente vai ter ainda dentro da sua aplicação o service, e aqui dentro você declara os serviços. No caso aqui, o cadastro cidade service.java. É um serviço, está guardado aqui dentro. E você ainda tem o controller, um controlador de cidade que você vai estar usando na sua aplicação. Cidades, controller, vamos botar cidade. Cidade, controller. E aí tem o source main resources com a parte estática, os templates e tudo mais. Não, isso aqui está errado de novo. A gente está fazendo assim. E o application.properties também está aqui dentro de resources. Então, dentro de static viria a parte estática, arquivos CSS, JavaScript, imagens, os nossos templates, e aí o application.properties e o .xml. Então essa sim já é uma estrutura bem mais comum da gente encontrar em aplicações Spring Boot. Para usarmos o Spring Data JPA com o Spring Boot, a gente tem que adicionar a dependência de um starter para isso. Tem lá um Spring Boot Starter Data JPA. Então você adiciona essa dependência no seu POM e aí você já pode usar tudo isso que a gente viu aí relacionado ao Spring Data na sua aplicação. O que mais a gente tem que fazer? A gente tem que configurar a conexão com o banco de dados, lá naquele arquivo application.properties do Spring Boot. Então a gente vai lá naquele application.properties e acrescenta essas 3 linhas. Ó. Qual é a URL da sua fonte de dados? Qual é a URL do banco? Você põe lá a URL do banco que você quer acessar. Você precisa falar para ele também qual é o usuário desse banco e qual é a senha do usuário desse banco. Senão ele não consegue acessar esse banco. Então eu tenho que acrescentar essas 3 linhas aqui também. Spring Data JPA e o TimeLeaf. Existe uma propriedade da nossa aplicação Spring Boot que define se a gente quer um Entity Manager JPA ativo durante todo o atendimento da requisição. Esse parâmetro aí, no caso, essa propriedade é Spring JPA Open in View. O padrão é verdadeiro. O que significa isso? Significa que quando você está dentro da sua view, se você tentar acessar alguma coisa de um objeto e o JPA não tiver trazido essa informação para você do banco ainda, ele vai no banco e traz essa informação. Então, dentro da view, se você precisar acessar alguma coisa que o JPA ainda não trouxe, ele vai lá e busca para você. Por padrão é verdadeiro, isso aqui é pior ainda. Tá? O que a gente vai fazer na nossa prática? A gente vai desativar isso. Eu não quero que a minha view busque informações. Eu preciso de alguma informação presente na view, eu vou buscar isso antes de chegar na view. Eu vou fazer as minhas consultas para trazer as informações que eu preciso. Por que eu não quero que ela fique ativo, isso aqui funcione dentro da view? Porque aí você perde o controle. Você acha que o seu banco está sendo acessado tantas vezes e, na verdade, está sendo acessado mais do que isso. E aí você nem viu e dentro da view está sendo acessado o banco de dados. Tá? Isso não é legal de acontecer. Então a gente vai ter que mudar essa propriedade aqui, tirar esse true, botar false. O que significa? Que quando o TimeLeaf está processando a view, se for necessário acessar o banco de dados, porque uma entidade está sem uma informação, de repente você deixou como lazy loading,
A aplicação vai lá e faz isso. Ele busca para você. Isso não pode acontecer dentro da Vue não, tá? Porque a gente perde o controle sobre quando e onde o banco de dados deve ser acessado. E a gente põe em falso. Spring Data e os time zones, os fusos horários, moçada. A gente precisa ter cuidado com a questão dos fusos horários na nossa aplicação. Mesmo que no nosso código a gente não esteja trabalhando com fusos horários. Por exemplo, eu estou usando só local date e local time. Esses tipos aqui não importam o fuso horário. O problema é que o fuso horário da máquina que roda a aplicação pode ser diferente do fuso horário da máquina do banco de dados. Então, normalmente o banco de dados está num servidor e a sua aplicação está num outro. E aí pode estar configurado com fusos horários diferentes. E aí, na hora de fazer a comunicação entre as duas, a sua aplicação pode acabar fazendo algumas conversões para você sem você pedir. Isso aqui é pior. E aí começa a dar uns erros muito esquisitos. Coisa do tipo, quando eu escrevo no banco, ele vai no banco e escreve com uma hora ou um dia antes, ou um dia depois. Na hora que eu faço a busca, por exemplo, vem, eu escrevi no banco dia 25. Quando eu busco e mostro na tela, mostra 26. Ou então eu li 25 na minha aplicação, quando eu escrevo no banco, ele escreve 24. Tá? Esses erros de mais ou menos um dia, normalmente é problema de fuso horário entre as máquinas da sua aplicação e do servidor. Isso aconteceu esse semestre na outra turma. Deu um trabalhão para descobrir como é que arruma. Eu já coloquei no material para vocês não terem essa dor de cabeça. O que a gente faz para não ter esse tipo de problema? A gente define a time zone da nossa aplicação lá na classe principal. Então, lá na nossa classe, onde está o início da aplicação, a gente acrescenta esse método. Um post construct é como se fosse, depois que criar o objeto, esse método ele vai ser executado. E aí o que eu faço nesse método? Eu seto o fuso horário. Qual fuso horário? Aí você seta o que você quiser. Eu peguei aqui o de São Paulo. No caso aqui é do Brasil, a maior parte do Brasil pelo menos. Então eu defino que na minha aplicação é esse fuso horário. Essa é a primeira etapa. Se possível, você pode configurar o time zone na máquina do banco de dados. O nosso banco de dados, se vocês fizerem a instalação que eu deixei para vocês no material, está dentro de um container. Nesse container, eu não mudei o fuso horário, eu deixei do jeito que foi padrão dele lá. Mas aí o que eu faço? Eu configuro o acesso ao banco de dados pela nossa aplicação lá no arquivo application.properties. Eu passo algumas informações extras lá naquela linha onde eu defino a URL do banco de dados. Então, por exemplo, eu quero que você acesse um banco MySQL, o host é esse, está na porta tal, essa é a porta dele, e esse é o banco. Aí eu ponho aqui uma interrogação e passo parâmetros para essa conexão com o banco. E aí nesses parâmetros eu falo para ele, olha, o fuso horário do servidor é esse, a América São Paulo. Eu não quero que você use o código antigo de datetime, porque o banco de dados ele tem um código antigo que não leva em consideração essa informação do fuso horário. Então eu ponho falso, para ele não seguir o código antigo. E eu falo para ele, eu quero que você use fuso horário. Então, na verdade, essas três linhas, essas três informações é que são importantes. Esse auto reconnect a gente não precisa nem colocar aqui. Isso não faz parte dessa solução. Isso aqui, essas três informações é que é importante para não dar esse tipo de problema. Porque aí fica tranquilo. Na minha aplicação é esse fuso horário. E aí quando eu comunico com o banco eu falo, olha, eu quero que você leve em conta esse fuso horário. E aí não vai ter problema de conversões entre a minha aplicação e o banco de dados. Essa segunda linha, você até pode colocar lá, eu estou avisando para o Hibernate, e o time zone é esse aqui. Mas nos meus testes não faz diferença se você tira essa linha. A parte importante realmente é essa aqui na frente da conexão com o banco. Por algum motivo, o Spring Data JPA ele usa um esquema de nomes diferentes do JPA Hibernate. Porque normalmente quando a gente tem lá um atributo ID contato, como é que a gente gerava uma coluna no banco? A gente colocava ID underline contato. Esses foram os padrões de nomes que a gente usou nas nossas práticas. Só que mesmo colocando os nomes das colunas naquelas anotações @column nas nossas classes de entidade, o Spring ele usa um nome diferente. E aí dá erro, porque no banco tá desse jeito,
mas o Spring tenta acessar com outro nome. Como é que a gente arruma isso? De novo, a gente muda o padrão. Nesse caso, a gente vai lá no application.properties e acrescenta essas duas propriedades aqui. Ó. Eu estou falando para ele aqui que a estratégia implícita de nomeação do Hibernate, eu quero que seja essa. A estratégia física de nomes do Hibernate, eu quero que seja essa. Se você colocar essas duas linhas, aí ele vai seguir o padrão que a gente está acostumado e observar o que a gente colocou nas anotações de coluna. Vamos falar aí sobre redirecionamento e encaminhamento. Uma requisição recebida por um método de um controlador não precisa ser obrigatoriamente tratada pelo método que a recebeu. Então, não é porque um método recebe a requisição lá que ele tem que fazer todo o serviço. Esses métodos eles podem decidir que não são capazes de atender a requisição e então passar adiante a tarefa de atendimento. Eles podem empurrar o serviço para outro. Isso pode ser feito de duas maneiras. Pode ser feito através de um redirecionamento ou de um encaminhamento. Vamos ver aí o redirecionamento. Um método ele pode redirecionar o cliente da requisição para um outro endereço, uma outra URL, que ele julga interessante para esse cliente. Então a aplicação envia um código HTTP 303 como resposta, informando que uma nova URL tem que ser acessada. Quando você faz um redirecionamento, a aplicação manda esse 303 como resposta e fala, olha, eu quero que você acesse essa outra URL. E aí, lógico, o seu navegador pega essa outra URL e vai abrir ela. Ao redirecionar, a gente perde todas as variáveis que existiam dentro da requisição. Se você, por exemplo, recebeu um monte de dados de um formulário dentro de um método de controlador, e aí você faz um redirecionamento, esses valores que estavam vindo da requisição, você vai perder eles. E aí, se você precisar delas, ao acessar essa nova URL que você está mandando ele redirecionar aqui, então você precisa repassar essas informações para a nova URL. Senão isso aí não vai dar certo. Como é que a gente faz para redirecionar o cara para um outro lugar? Então, ao invés de retornar o nome da view, que é o que a gente normalmente faz dentro dos métodos do controlador, a gente retorna um redirect, qual é a nova URL que eu quero que ele acesse. Tá? Então, isso aqui força o quê? Com que o usuário mude o navegador dele para essa nova URL aqui. Isso pode ser feito retornando direto como string, se o controlador esperar devolver uma string, ou você pode fazer isso devolvendo um model envio, se o retorno do método do controlador for model envio. Mesmo esquema, ó, redireciona para essa nova URL. E se eu precisar mandar atributos para essa nova URL? Aí a gente pode usar o quê? Esse redirect attributes. Você vai ter um objeto aqui, ó. Imagina que eu tenho um método dentro do controlador. Eu declaro aqui um redirect attributes. Eu chamei aqui de atributos. Então o Spring vai criar esse objeto para você e vai te colocar aqui como parâmetro desse método aqui. Então quando o usuário faz um get nessa URL da minha aplicação, ele vai cair nesse método, vai ter esse redirect attributes lá dentro. E aí nesse objeto atributos, eu posso colocar atributos dentro dele. Ficou bom, né? Atributos, adicionar atributo. Tem dois métodos para isso. Você pode fazer um add flash attribute ou você pode fazer um add attribute. Dos dois jeitos vai funcionar. Qual que é a diferença entre os dois? Tá, primeiro, qual que é a ideia? Você põe o nome do atributo e qual é o valor que você quer que tenha dentro desse atributo. Então, você pode colocar valores aqui dentro desses dois métodos. E aí você faz o redirecionamento. A ideia é que se você está usando esse redirect attributes, mesmo fazendo o redirecionamento, você não vai perder essas informações porque elas vão ser repassadas para essa nova URL aqui. Tá? Qual é a diferença entre os dois? O add attribute, o nome e o valor do atributo eles vão aparecer na URL. Então, quando você faz com que o cara vá para essa nova URL, se ele olhar no navegador, ele consegue ver o nome do atributo e o valor do atributo que você mandou. Se você usa add flash attribute, o nome e o valor eles não vão aparecer na URL, como se eles ficassem escondidos no corpo da resposta HTTP. Aqui nesse exemplo que eu tinha feito, olha, eu fiz dois atributos e empurrei para uma nova URL. Quando eu usei o add attribute, eu vi ele aqui. Quando eu usei o add flash attribute, ele não aparece aqui, mas eu consigo pegar o valor dele dentro da minha página. Se o método do controlador
precisa apenas fazer um redirecionamento para uma outra URL, você pode usar essa classe RedirectView. É uma classe específica para fazer redirecionamento para uma nova view. Como é que você faz para usar ele? Aí, ao invés de devolver uma string ou um model em view, você pode devolver um redirectView. Tá? Então, esse método aqui, ele vai retornar um novo objeto redirectView para essa URL aqui. Eu passei true. Esse true é para o Spring considerar as URLs, começando com o barra, aqui no caso, né, barra nova URL, relativas à sua aplicação e não relativas ao servidor web. Então, é relativa a onde ele está dentro da sua aplicação e não em relação ao início da sua aplicação dentro do servidor que ele está usando agora. Normalmente a gente não usa esse redirect view, ele não é tão utilizado, pois normalmente o que acontece é um método do controlador fazer um redirecionamento caso tudo esteja ok, ou então fazer um encaminhamento caso ele encontre um problema. Então, normalmente o que vai acontecer é, ou ele vai fazer um redirecionamento ou ele vai fazer um encaminhamento. Só que são duas coisas diferentes. Normalmente quando você faz o encaminhamento, você retorna um model in view, ou uma string. Quando você faz um redirecionamento, você vai usar um redirect view, não dá para você ter um método que devolve dois tipos diferentes. Como a gente não consegue ter dois tipos de retornos diferentes, normalmente o que a gente faz é usar um model in view como retorno e colocar um redirect nesse model in view. Então, normalmente a gente não trabalha com esse redirect view aqui, não. Eu só coloquei no material mais para vocês saberem que existe uma maneira de fazer só um redirecionamento. E o encaminhamento? O encaminhamento é o comportamento normal, quando um método de um controlador ele passa o controle para a view escolhida. Então, quando a gente fez aquela nossa aplicação em que o método controlador recebia uma requisição e aí a gente empurrava isso para uma view, esse comportamento que a gente estava fazendo lá é um encaminhamento. É o que está acontecendo dentro da nossa aplicação. Quando a gente encaminha, a gente não perde as variáveis que existiam dentro da requisição. E quando a gente encaminha, o que tinha dentro do model continua existindo, ele é só empurrado para frente. Então, se você colocou alguma coisa dentro do model e encaminha para algum lugar, o que estava no model continua existindo. E você não perde o que já tinha dentro da requisição. Ao encaminhar, o controle permanece dentro do container web. A gente não sai. O redirect, você pode mandar o cara para um outro site, que não tem nada a ver com a sua aplicação, se você quiser. Mas no encaminhamento, não. O encaminhamento é fixo dentro da sua aplicação, é dentro do container web. Para o usuário, ele não conhece os métodos pelo qual ele foi encaminhado, e sim somente o que ele acessou. Vocês vão ver, acho que na prática, mais para frente, dá para a gente ver isso. A URL do seu navegador não muda. Você chama alguma coisa com uma URL, lá dentro é feito encaminhamentos, você não sabe quantos, mas a URL fica fixa naquela que você acessou. Sempre vai ser dessa forma. Ao invés de retornar o nome da view, nós podemos fazer. Isso aqui é só para mostrar que você consegue forçar um encaminhamento. Nem precisa fazer isso. Tá? Como eu falei, esse já é o comportamento padrão. Agora, se você precisa encaminhar para uma nova URL, aí você pode fazer um return forward, qual é a nova URL, ou então retornar um new model in view, fazendo um forward para uma nova URL. Nunca vi usarem esse forward desse jeito. E normalmente você faz, retorna essa view. Não quer retornar uma nova URL para fazer o encaminhamento. Mas se você quiser, lembra que dá para fazer isso aqui. Podemos ter problemas com o encaminhamento, pois se o usuário atualizar ou recarregar a página, a mesma requisição original vai ser enviada. Como eu falei para vocês, quando a gente acessa e ele faz o encaminhamento, a URL que você acessou não muda. Ela fica fixa na primeira URL que você pede, mesmo que tenha sido feito encaminhamentos lá dentro. Só que aí, imagine que você estava numa página em que o cara preencheu um formulário, e aí ele envia esse formulário. Certo? Esse formulário vai cair na sua aplicação e vai ser feito um encaminhamento, provavelmente, para algum lugar lá dentro. Se o cara recarrega essa página do formulário, ou a página que ele recebeu de resposta, imagina que o usuário cadastrou um contato, pediu para cadastrar, aí veio aquela tela, olha, contato inserido com sucesso. Embora a tela tenha mudado o conteúdo, a URL ficou a URL original quando ele enviou o formulário. Então, se ele recarrega essa página que ele vê a resposta, o formulário ele acaba sendo submetido mais de uma vez.
E aí ele acaba inserindo o contato pela segunda vez ou a terceira vez. Então, cuidado se você estiver fazendo o encaminhamento, tá? Porque se o cara recarrega a página, ele vai acabar submetendo novamente aquela informação e isso pode ter um comportamento inesperado para você. Então, a regra é a seguinte: a gente usa o forward, que é o comportamento padrão, se a operação puder ser repetida de maneira segura, se o navegador recarregar a página. Então, normalmente, quando a gente faz consultas, pode deixar o forward normal, porque se o cara recarregar, o máximo que vai acontecer é ele refazer a consulta. Então, não tem problema nenhum. Agora, se as suas operações fizerem mudanças, a gente usa redirect. Então, normalmente, se o controlador recebeu um post ou se o controlador alterar alguma coisa no banco de dados, a resposta que a gente manda para o usuário vai ser usando um redirect. Porque aí, se você faz um redirect, lembra que eu falei que ele perde todas as informações que veio na requisição? Então, mesmo se ele recarregue a página, como foi feito um redirect, não tem mais informações para serem submetidas, e aí ele não faz a inserção uma segunda ou terceira vez para você. Vamos ver aí a criação de um archetype para a Web 1.0. Essa é a versão do archetype. Qual que é a ideia? Toda vez que a gente vai criar um projeto no Eclipse, a gente estava usando o archetype do próprio Maven. Tá? Então a gente pegava lá o Kickstart, por exemplo, o Maven Archetype Kickstart e usava a partir dele. Eu não sei se vocês lembram, toda vez que a gente faz isso, o que acontece? Vem aqui, e aí ele vai lá e busca os archetypes. E aí é o tempo que a gente perde esperando ele buscar os archetypes para a gente poder vir aqui e falar para ele que a gente quer usar o Kickstart. Certo? Fora isso, vou decorar esse nome aqui. Quando você usa ele para criar um projeto, eu vou criar aqui um projeto só para a gente ver. Esse projeto tem um monte de coisa errada. Lembra que a gente tinha que vir no POM, mudar o Java, tirar a dependência do JUnit, tirar esses plugins todos que eu não preciso. A gente não está fazendo teste, tinha que apagar isso aqui. A aplicação que ele gera não tem nada a ver com Spring Boot. Então, a gente tem que refazer isso aqui praticamente tudo. Então, a gente só está usando o archetype mais ou menos para criar o projeto e depois refazer ele inteiro. Não faz muito sentido isso. Qual que é a ideia então? A gente pode criar o nosso próprio archetype do Maven. Então a gente vai criar um archetype, vai deixar ele na nossa máquina, já com a estrutura do projeto web que a gente quer, porque aí toda vez que você vai criar um novo projeto, ele já vai sair com essa estrutura que a gente quer. Não vai precisar ficar refazendo aquele monte de coisas. Fora a velocidade. Uma vez que você já tem um archetype pronto, ele não tem que buscar os archetypes no servidor, sei lá o que. Está na sua máquina, já vem direto, você já pode criar direto sem esperar tempo nenhum. Então vai facilitar a nossa vida, principalmente na hora de fazer uma prova, por exemplo, você vai ganhar tempo aí. A gente vai criar um novo projeto Maven no Eclipse, porque agora o archetype é um archetype. É um archetype para gerar archetype. Então a gente vai vir aqui, File, New, Maven Project. Espera ele buscar os archetypes. E aí vai depender da internet, de um monte de fatores aí. Maven Archetype. A versão mais nova é 1.4 por enquanto. Next. O Artifact ID eu vou chamar de projeto web. Então, o Group ID, eu não sei se de vocês vai estar já pronto, os projetos antigos, senão você pode usar esse aqui. Se quiser colocar outra coisa também, sobrenome de vocês, alguma coisa do tipo, pode, tranquilo. Aqui é importante, versão. O padrão aqui é ele deixar 001 snapshot. Vai mudar isso aqui, gente, vai botar a versão 1.0. Deixar mudar. Então a versão desse archetype vai ser a versão 1.0. Isso é importante. Tá? O package você pode deixar em branco.
e não faz importância, não tem importância nenhuma esse pacote. E aí dá um finish. Projeto web, versão 1.0. Tem diferentes. À primeira vista você olha assim, é a mesma coisa, ó, source, main, tá? Resources. Só que aí você abre o resources, você começa a ver algumas coisas diferentes. Opa, archetype resources. Pô, mas dentro do archetype resources tem um novo source, POM, outro POM, virou bagunça isso aqui. Então, cuidado. E a ideia é, esse POM é o do projeto web. Então, esse cara é a explicação, é a configuração do archetype que você está criando, desse projeto aqui. O que está dentro de source main resources, dentro aqui de archetype resources, é como se fosse o que você quer que seja colocado num novo projeto quando você usar esse archetype para criar esse projeto. Então aqui a gente monta a estrutura do projeto que a gente quer que o usuário tenha quando ele criar um novo projeto. Um novo projeto a partir desse archetype aqui. Tá? Então, toma cuidado onde é que você vai mexer aí dentro. Tá? Então, dentro lá de Source Main Resources, Archetype Resources, fica a estrutura dos projetos que vão ser gerados por esse archetype. É nele que a gente faz as mudanças que queremos para definir a estrutura dos projetos que vamos usar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Dentro lá do Archetype Resources, vocês vão ver que tem aqui, ó, teste. Então, ele já tem como padrão um Hello World, tá? Já cria um teste e esse é o POM do projeto que ele vai gerar. E é justamente o que aquele Archetype Maven Kickstart lá faz. Tá? É essa estrutura que está aqui dentro para vocês. A gente vai mudar isso aqui. A primeira mudança é apagar esse diretório de teste, source test. Eu não quero ter teste nesse archetype meu. Então eu vou vir aqui dentro, ó, de source e vou deletar teste. Então quando eu gerar um projeto, não vai vir mais com a parte de teste implementada aqui. Primeira mudança. Segunda mudança, esse app.java eu vou renomear ele para application.java. Então aqui dentro de source main java, ó, esse app aqui, você pode apertar um F2 e digitar aqui application.java, ou então vir aqui em refatorar, renomear. Também funciona. Esse vai ser o nome da classe que eu quero, application.java. Só que eu vou mudar o conteúdo dele também. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse passo 2.3 e vou substituir todo o conteúdo desse application.java. Qual que é a ideia? Quando eu criar o meu projeto a partir desse archetype, eu já quero que saia uma aplicação Spring Boot. Então ele já vai vir a classe application com aquela anotação Spring Boot application, tá? Já vem com o seu programa principal e ele já dá o start na nossa aplicação Spring Boot. Já tem os imports feitos, o pacote vai ser o pacote que você colocou na hora de usar o archetype, já vai sair com isso. Já tem inclusive um logger declarado aqui, tá? Mostrando que está começando a aplicação e que terminou a execução da aplicação. Agora vamos cuidar da parte de resources. Se você olhar aqui, não tem resources dentro do nosso projeto por enquanto. A gente vai criar um diretório chamado resources, tá dentro do source main do archetype resources. Ó. É aqui dentro, source main, novo folder, resources. Agora você tem source main resources. Cuidado para não fazer isso aqui. Já tem um resources anterior aqui. Não importa. Tem que fazer isso aqui dentro. Ó. Eu preciso desse cara aqui. E aí aqui dentro, o que a gente vai fazer? Eu vou criar o application.properties. Então eu vou vir aqui dentro de source main resources. Vou pedir para criar um novo arquivo. O arquivo de propriedades eu acho que não tem. Não está aparecendo aqui, mas você pode botar um arquivo normal e chamar ele de application.properties.
Ele vai abrir usando esse editor de propriedades aqui. Pode clicar aqui no Default, essa aba aqui, para você editar as propriedades aqui dentro. E aí aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar algumas propriedades da nossa aplicação. Ou seja, toda vez que eu criar um projeto usando esse archetype, eu já quero que já saia um application.properties com esse conteúdo. Tá? Tem uma linha comentada aqui para definir o caminho de contexto da aplicação. A gente vai ver mais detalhes sobre isso durante a prática 3. Já tem o locale prefixo, tá? Fixado aí no caso, a PTBR, português do Brasil. Eu acho que é isso que a gente vai deixar aqui só. Como a gente está usando log, eu já vou criar a configuração de login aqui. Então eu vou criar um log for java2.xml, de novo lá dentro do resources, junto com application.properties. Eu vou criar um arquivo XML com aquele nome. E a gente já vai colocar esse conteúdo aqui, ó, dentro desse arquivo. Eu vou substituir isso aqui por isso aqui. Aqui já tem aquela configuração padrão que a gente viu na prática de login. Já está com a parte de login saindo colorido aqui, tá? Já tem dois appenders pré-definidos, um para chegar na tela e um para jogar no arquivo, tá? Loggers, tem dois definidos aqui, o padrão para console usando o info, tem um outro criado aqui para o seu pacote. Quando você criar a sua aplicação usando esse archetype, você vai botar um pacote. Já vai estar pré-definido para sair no console aqui como debug, tá? E já tem um outro aqui mais para frente, só para você lembrar, se você precisar, você pode habilitar ele ou fazer alguma mudança aqui. Ele já está feito de um jeito aqui e vai sair certinho já com o nome do seu projeto, tá? Com o pacote que você definiu. Então, não precisa depois abrir o arquivo e fazer uma mudança, já vai sair corretamente. Outra coisa que a gente tem que criar aqui, o diretório static. Lembra que quando a gente cria uma aplicação com o Spring Boot, vamos olhar isso aqui, ó. A gente colocava source main resources, tem o static, tem os templates. Essa é a estrutura que a gente está montando aqui, ó. Tá, então, aqui dentro de resources, eu vou criar o diretório static. O que mais? Vamos criar os templates também, no mesmo diretório de resources, templates. E aí dentro de templates, eu vou criar uma view, que é a view principal da nossa aplicação aqui. Um arquivo HTML, index.html. Esse é um erro do Eclipse, não tem nada a ver com a nossa aplicação. Tá? Então eu criei aqui, ó, index.html, essa vai ser o template, é a nossa view principal, só que eu vou mudar o conteúdo dessa view. Eu vou trocar por esse conteúdo que está no passo 3.9 aqui. Ó. Então, quando eu criar um projeto, já vai sair com essa view, já tem lá habilitado para você usar o TimeLeaf aqui, coisa do tipo. Vou já criar um controlador para a gente poder acessar essa view, né? Então aqui dentro de source main Java, eu vou criar o pacote controller. Ele não vai aceitar como pacote, tem que criar como folder aqui. Então source main Java controller. Dentro lá eu vou criar um controlador. Dentro do controlador, novo arquivo. Ele não vai deixar criar como se fosse uma classe. Index controller.
E dentro desse index controller, a gente vai colar esse conteúdo do passo 3.11. Qual que é a ideia desse controlador? Esse index controller é um controlador do Spring, já tem um logger pré-definido e já tem um mapeamento. Se o usuário pedir a raiz ou index HTML a partir da raiz, esse método ele é executado. O que ele faz? Ele simplesmente vai estar empurrando você para a view index. Quem que é a view index? Ele vai vir dentro de templates e vai achar um arquivo chamado index.html. E é esse arquivo aqui. Então, sempre que você pedir raiz ou index.html, o cara vai receber como resposta essa view que a gente já pré-definiu aqui. Eu deixei aqui em comentário, se você de repente precisar que nessa view já apareça alguma informação, você pode adicionar essa informação aqui dentro. Tá? É só comentar isso aqui e fazer as mudanças que você precisa. O POM. A gente tem que arrumar o conteúdo desse POM. Aqui no caso, que POM que eu estou falando? Vou fazer besteira aqui. Não é esse aqui não. Esse é o do archetype. A gente quer mudar esse POM aqui interno ao archetype resources. Então é ele que eu vou abrir e eu vou mudar esse conteúdo aqui. Por quê? Eu não quero que ele saia com o Java errado, esse monte de besteira aqui. Então eu vou vir no passo 3.12. Eu vou copiar esse monte de coisa aqui. E vamos substituir esse conteúdo aqui. Por quê? O nosso POM agora, ele vai sair. E aqui a gente pode mudar, hein? Spring Boot já está na versão 2.3.1. Se quiser mudar essa prática e botar 2.3.1 Release, eu acho que não vai influenciar em nada. Aí você já começa com o Spring Boot mais atualizado. Esse Spring Boot ele já aceita Java 14, já tem um monte de coisa diferente nele já. Então, Spring Boot 2.3.1 vai vir com as informações que o cara preencher na hora de criar o projeto. Já vai vir com o Java 11. Já tem o Spring Boot Starter sem o log padrão. Tá? Já vem com o Starter do Web. Já vem o Starter do TimeLeaf. Já vem com, como a gente tirou o log padrão, a gente coloca o log for Java 2. Tá? Já tem o Spring Boot DevTools, que é aquele que fica olhando quando você salva um arquivo Java, ele já restarta a sua aplicação automaticamente. Já tem um plugin aqui, que é aquele que torna a sua aplicação num jar executável, automático para você. Então ele já está pronto uma aplicação Spring Boot para você gerar e rodar. Tá? O que mais a gente tem que fazer mudança agora? Como a gente fez uma série de mudanças aqui dentro, eu preciso de alguma forma avisar para o archetype o que eu quero que ele faça com esses conteúdos que a gente acrescentou aqui dentro. Então a gente vai ter que fazer uma mudança nesse arquivo archetype metadata.xml. Onde é que está esse cara? Source main resources, metainf, maven, archetype metadata. Ao invés de vir aqui ficar arrumando, a gente vai vir, na verdade, substituir por esse conteúdo que está aqui. Ó. Na verdade, a gente tirou um monte de comentários e fez algumas mudanças aqui dentro. Aqui eu explico para ele o seguinte, olha, tem um conjunto de arquivos. Tá? Lá em source main java, ou seja, eu estou falando para ele que source main java tem um conjunto de arquivos. Eu quero que seja empacotado, porque são classes, vai ter que ter informação de pacote. E eu quero que seja filtrado. Tá? Quando eu ponho filtered true, o que vai acontecer? Quando ele acha aqui, por exemplo, essa anotação, esse $package, ele vai substituir pela informação de pacote. Aqui não tem nenhum outro, mas aqui tem. Então eu preciso falar para ele que tem que ser filtrado.
Mesma coisa, resources, ó, source main resources. Eu quero que ele pegue esse conteúdo que está aqui. Não tem pacote no resources, então não tem o package de true, mas eu quero que seja filtrado. Por quê? Tem informações, por exemplo, aqui de login, em que ele precisa preencher, ó, o nome do artefato, ele tem que preencher o pacote que o usuário colocou. Então tem que ser filtrado, tem que ser manipulado por ele. O source main resources static, ele está vazio, mas se você não coloca isso aqui, como ele está vazio, ele não seria colocado no seu projeto. Então aqui eu só coloco essa informação para ele fazer parte dentro do seu projeto quando você criar. Não tem que ser filtrado porque não tem nada lá dentro. O source main resources templates também tem que colocar lá. Tá? O conteúdo que está aqui dentro de templates não precisa ser filtrado, porque não tem nada aqui dentro que precise ser manipulado. Mas eu tenho que colocar isso aqui, senão ele não vai colocar isso aqui dentro de resources para mim dentro do meu projeto. Então a gente faz essa configuração para ele levar em consideração toda essa informação que está aqui dentro na hora de gerar o seu projeto. Feito isso, a gente criou o archetype, está pronto para ser instalado na nossa máquina. O que a gente vai fazer para rodar isso aqui? A gente vai pegar o nome do projeto aqui e vai selecionar aqui, rodar como Maven install. Então, você pode vir por aqui, ó, run as Maven install. Lembre-se, por aqui também vai dar, também funciona. Pode vir tanto aqui pelo botão clicando nessa seta para baixo e dar um Maven install, ou então o botão direito no projeto, run as Maven install. O que o Maven install faz? Se vocês lembram do ciclo de vida padrão do Maven, ele vai compilar, empacotar, testar, blá blá blá, e vai instalar. Instalar é colocar o produto desse projeto, né, dentro do repositório do Maven da sua máquina, lá naquele diretório .m2 do seu usuário. Então, eu vou dar aqui um Maven install. A gente não fez nada errado aqui. Primeira vez que você roda isso, ele pode, por exemplo, fazer uma série de downloads. Então, cuidado aí, que primeira vez pode demorar para fazer essa operação. Se a gente não fez nada errado, ele vai falar que deu sucesso. Aí você já tem aí um projeto web pronto para usar. Como é que eu sei que funcionou? Como é que eu sei que esse archetype realmente existe agora? Vamos seguir a prática que eu acho que é mais fácil. Se você já criou um archetype anteriormente, você podia pular para o passo 7. No nosso caso, não é isso que vai acontecer. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que configurar o Eclipse de maneira que ele também olhe o seu repositório local na busca de dependências e de archetypes. Então, normalmente quando você cria um projeto, Maven, ele vai buscar em todos os catálogos. E aí demora uma eternidade. Eu preciso avisar para o Eclipse que agora vai existir um repositório diferente. Não é nenhum desses padrão que ele está mostrando aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá no menu Window, Preferências. Aqui, ó, Window, Preferências. Procura lá por Maven e Archetypes. Então aqui do lado esquerdo, Maven. Dentro aqui de Maven, Archetypes. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar um catálogo local. Aqui não tem catálogo local ainda não. Esse é o padrão que vocês devem ter aí. Então eu vou clicar lá em add local catalog. A descrição a gente vai colocar catálogo local. E aqui no arquivo do catálogo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que buscar um arquivo que fica normalmente dentro daquele diretório .m2 na sua máquina. No Linux eu sei que está lá em Home, no seu usuário, .m2, repository, é esse arquivo aqui. No Windows eu não sei onde é que o Windows guarda o
repositório do Maven. Você teria que fazer uma busca aí e descobrir depois. Então, no meu caso aqui, eu vou dar um browse. Eu vou vir no meu diretório home. O ponto .m2 ele é oculto por padrão. Eu vou dar Ctrl H para ver eles. Tá? Agora ele está aqui, ó, ponto .m2. Dentro aqui de repository, lá no final deve ter um arquivo, ó, archetype catalog. Eu vou mandar abrir. E aí eu vou dar OK. E vou mandar aplicar e salvar. Fechar aqui. Então eu configurei um catálogo local olhando no que tem dentro do meu repositório do Maven. Tá? Pode acontecer, eu já vi acontecer em algumas máquinas. Mais incrível que pareça, no laboratório do Instituto, todas as máquinas iguais, com a mesma configuração, o mesmo Linux e tudo mais. Aí o aluno faz essa prática até essa etapa aqui, e aí quando ele vai adicionar esse arquivo não está lá. Tá? Por algum motivo obscuro aí ele não aparece. Tem como arrumar. Então se alguém acontecer isso, o que você vai fazer? Você vai lá no terminal, lá no diretório do seu projeto web, né, meu filho? A gente vai. Como é que você faz isso no Eclipse fácil? Você pode clicar com o botão direito no projeto web, botar aqui Show in Terminal. Ele já vai abrir um terminal aqui no Eclipse dentro do diretório desse archetype. Tá? Se você olhar aqui, você tem o POM dele, está tudo aqui dentro. E aí nesse diretório, o que você roda? Você roda esse comando aqui. Maven install archetype update local catalog. Se não apareceu esse arquivo, tá? Porque isso aqui vai gerar para você essa informação. E aí você pode voltar e continuar, tentar buscar esse arquivo que ele vai estar aparecendo lá para você. Então, se não tiver esse arquivo, tem que fazer essa etapa aqui. Tá? Como é que eu sei que funcionou ou não? A gente cria um novo projeto. Então agora, ó, eu vou fechar esse archetype. Então como é que eu testo se está funcionando ou não? Olha, eu vou vir agora e vou pedir para criar um novo projeto Maven. Só que agora aqui na hora de escolher o catálogo, eu vou mudar isso aqui. Eu não quero que ele olhe mais todos os catálogos. Eu quero que ele vá direto no catálogo local. Tá, então, vem direto no catálogo local. E aí aqui vai aparecer os archetypes que você criou na sua máquina. No de vocês, vocês devem ter esse aqui só. Que é o projeto web que a gente acabou de criar e instalar aqui. Esse catálogo vai estar aparecendo aqui. Esses dois você usa em outras disciplinas. Tá? Você seleciona ele. Next. Aí é a mesma coisa que a gente fez até agora. Ó. O pacote que você quer criar. O PT, MDUBR, pode botar o que você quiser aqui. Eu vou chamar de teste, eu vou deixar 001 snapshot e isso aqui mesmo. Eu vou dar um finish. E ele saiu com erro, não é bom. Ó, ele não trocou, ele não substituiu isso aqui. Será que eu posso fazer diferente? Posso fazer diferente, eu posso fazer do mesmo jeito que está no login. Que é isso aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Nesse index controller, eu quero que fique. Epa. Fiz a mudança. Instala. Opa. Olha o tempo perdido. Isso não era para acontecer agora, cara. Deleta o projeto antigo, manda criar um novo.
Não deu erro, aparentemente. Vamos ver se vai dar certo. O application saiu no pacote que eu botei. Aí, agora funcionou. Então, já mudei a prática. Lembra de usar $package entre chaves aqui, ponto controller. Ah, faltou alguma coisa? Não, instalou. E aí a gente cria um novo projeto. E aí bacana é o seguinte, acabei de criar esse projeto, certo? Se eu vier aqui, Spring Boot, roda para mim. Ele já startou. Como eu mudei o Spring Boot de vocês, provavelmente vai demorar um pouco mais para começar isso aqui. Mas aí eu já posso vir aqui, localhost 8080. Tá lá o index, bem-vindo ao Spring Boot. A minha aplicação está pronta. Já tem login, já está configurado com o Java certo, já está tudo pronto, já tem controlador para você continuar. Você pode criar outros aqui agora e assim por diante. Fora a velocidade com que você ganha para fazer projeto agora. Não ter que esperar o Eclipse baixar, Archetype, esse tipo de coisa. Tá pronto. E é legal porque à medida que a gente for vendo mais conteúdo, a gente vai ver, a gente vai fazer essa prática 3, a prática 3 a gente põe banco nisso aqui. E aí você pode vir no seu Archetype e colocar as mudanças do banco aqui. E aí instala. De repente você muda a versão para 1.1 e instala de novo. E aí quando você criar o seu projeto na próxima vez, já vai vir com tudo isso que a gente fez agora, mais a parte de banco. Então, na hora que chega na hora de fazer uma prova, por exemplo, se você tiver esse archetype atualizado, é só usar. Já vai vir com a estrutura todinha pronta, é só fazer a parte nova específica. Você não perde tempo configurando, baixando dependência, esse tipo de coisa, arrumando o projeto. Já vai estar prontinho para você usar aí. No final aqui da prática, eu coloco... Isso aqui eu botei para não perder depois. Mais para frente a gente vai colocar alguns formatadores no projeto, e aí eu já deixei aqui anotado. Por quê? Esse padrão, esse filtro que ele passa no seu archetype para trocar o package lá por isso aqui, por exemplo, tem alguns caracteres que se você coloca no seu código, ele acha que é para aplicar o filtro. E aí não é, e acaba dando erro. Aconteceu isso lá na minha disciplina da turma do ADS. Uma configuração de uma propriedade dentro dessa classe aqui, onde a gente colocava cerquilha, cerquilha, vírgula, cerquilha, cerquilha, alguma coisa. Só que o caractere de cerquilha para o filtro, ele era para fazer alguma coisa diferente. E aí não conseguia fazer esse archetype gerar de jeito nenhum. Aí eu já deixei anotado como é que você faz isso. Você cria como se fosse uma variável com esse valor. Então esse set é para isso. Ó, o cerquilha sendo usado aqui, ó. E aí lá onde você precisava do cerquilha, você pode usar essa variável. Aí, ó, prato, prato, prato. E aí funcionou. Eu já deixei anotado porque vai precisar disso mais para frente.